Bom dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos da parte da manhã com uma primeira conferência intitulada Enfrentar os desafios da longevidade, promovendo o envelhecimento com dignidade, que vai ser apresentada pelo professor António Fonseca. Portanto, quero agradecer a todos os presentes por estarem aqui. Os que estão aqui no anfiteatro e também aqueles que nos estão a seguir à distância, que nós estamos a transmitir simultaneamente para os presentes, obviamente, e para aqueles que estão a assistir por Zoom. E quero também agradecer em particular ao professor António Fonseca por mais uma vez ter aceitado o convite para participar neste seminário presencialmente, enfim, o que implicou um esforço considerável da parte dele. Veio do Porto propositadamente para estar aqui hoje connosco. Pronto, e mais uma vez obrigado por ter vindo. Pronto, antes de lhe passar a palavra, vou fazer uma brevíssima apresentação do professor. O professor António Fonseca é licenciado em Psicologia e doutorado em Ciências Biomédicas pela Universidade do Porto. É psicólogo, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É professor associado de Psicologia na Faculdade de Educação e Psicologia na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa. É membro integrado do Centro de Investigação em Desenvolvimento Humano. É consultor do programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável na área do envelhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian. Pronto, e é autor de livros, capítulos de livros e artigos científicos publicados em Portugal e no estrangeiro, em várias áreas como desenvolvimento psicológico, psicologia do envelhecimento, bem-estar psicológico, saúde e qualidade de vida. Pronto, e é tudo. E passo agora a palavra ao professor António Fonseca. Olá a todos, bom dia. Voltei a Beja, não é? Não sei, a última vez que cá tinha vindo teria sido talvez há 2, 3 anos, 4, não, pré-pandemia, foi antes da pandemia, exatamente. E, entretanto, colaborei com este seminário online, mas prometendo que, mal fosse possível, aqui estaria de novo e estou aqui a cumprir a minha promessa. Um obrigado à minha colega Cristina Faria, ao professor Pereirinho e a todos os outros que me convidaram e que me acolhem aqui tão bem. Na verdade, eu acho que é importante olhar para estas temáticas do envelhecimento e da longevidade, sobretudo onde ele mais acontece, não é? E de facto, como sabemos, não é segredo para ninguém, a zona do interior de Portugal e particularmente o distrito de Beja, o distrito de Évora, o distrito de Porto Alegre, são zonas particularmente afetadas por este fenómeno demográfico, que é o aumento considerável do número de pessoas mais velhas, que se por um lado representa um avanço do ponto de vista civilizacional. Nós temos de facto, como iremos ver daqui a pouco, um número de pessoas mais velhas cada vez mais elevado, e isso é bom, porque representa que de facto o país foi capaz de promover o aumento do número de anos de vida muito para além daquilo que se calhar há 40 ou há 50 anos poderíamos imaginar, colocando-nos exatamente no mesmo nível de qualquer outro país europeu dos chamados países mais desenvolvidos. Por outro lado, traz desafios novos, e traz também uma sociedade nova. Nós acabámos de ver há pouco um grupo de 10, 12 pessoas a fazer um exercício de animação, dança sénior, assim chamado,
que eu diria estará completamente fora de contexto daqui a 10 anos. Não acredito que eu, quando tiver 68 anos, isto é, daqui a 10 anos, vá ali com 2 fitas fazer um exercício de dança sénior para as pessoas que na altura estiverem aqui a fazer aquilo que eu estou aqui hoje a fazer. E portanto, aquilo que parece uma solução para as pessoas mais velhas, hoje eu diria que estará completamente datado e ultrapassado daqui a 10 anos no máximo. E portanto, basta pensar na minha geração para imaginar que muitas soluções que são pensadas hoje são completamente, digamos, ultrapassadas daqui a muito pouco tempo. Quando pensamos em pessoas mais velhas, não estamos só a pensar em pessoas como as pessoas que ali vimos há pouco e que têm a sua história de vida dura, pesada, enfim. Escuso fazer aqui uma análise sociológica sobre a realidade do que é que foi viver no Alentejo nos anos 40 e 50. Quando pensamos em pessoas mais velhas, estamos também a pensar em pessoas como Marcelo Rebelo de Sousa. E, portanto, ninguém de nós imagina Marcelo Rebelo de Sousa com 2 fitinhas azuis a dançar ali, a dança sénior. Mas também é uma pessoa mais velha. E quando pensamos em pessoas mais velhas em Portugal, estamos a pensar em pessoas, sei lá, como Manela Ferreira Leite, que ouvi ontem à noite na televisão, com 84 anos de idade, a fazer comentário político. Também ninguém imagina Manela Ferreira Leite a fazer dança sénior com 2 fitinhas no pátio da IES, do Politécnico de Beja. E portanto, isto é um problema. O que fazer, de facto, com 2,5 milhões de pessoas mais velhas, onde nós temos, simultaneamente, pessoas como as que vimos ali fora e pessoas como o nosso Presidente da República ou a comentadora política da televisão. É muito mais fácil pensar em soluções para a escola, para a adolescência, para a juventude, porque são todos muito parecidos. Os jovens que neste momento estão na escola secundária de Beja não são muito diferentes, na verdade, dos jovens que estão na escola secundária Fontes Pereira de Melo, no Porto. Ambos têm acesso à internet, ambos usam sapatilhas Nike, da última geração. Uns, se calhar, terão um pouco mais de dinheiro do que outros, ou um pouco mais de acesso à cultura do que outros, mas, fundamentalmente, quando se ligam ao www. Qualquer coisa, são todos iguais. E têm acesso todos à mesma coisa. Aqui no mais velhos, não. E, portanto, aquilo que eu irei, sobretudo, aqui hoje falar é como esta longevidade crescente, e hoje cada vez mais fala-se em longevidade e cada vez menos em envelhecimento. A palavra envelhecimento é claramente uma palavra que ela própria também começa a ter os dias contados, e, portanto, como uma longevidade crescente traz consigo uma série de paradoxos, se quiserem, de problemas, pensados especificamente para a realidade portuguesa, porque é aquela que eu, na verdade, conheço melhor. Bom, então, alguns factos. Esta apresentação está aqui, portanto, eu já enviei previamente à professora Cristina Faria. Se depois tiverem interesse na apresentação, podem solicitar-lhe, e, portanto, ela está perfeitamente à vontade para vos enviar a apresentação. Fiquem perfeitamente à vontade para a utilizarem. Eu acho que o acesso ao conhecimento deve ser livre a partir do momento em que eu exponho, portanto, ele deixa de ser meu. Aliás, até porque vocês podem fotografar os slides que ali estão e, portanto, podem reproduzi-los à vontade. Não vale a pena estarmos aqui com ilusões de que as coisas hoje são só de quem as faz. São de quem as faz até o momento em que as apresenta. A partir daí são livres. Portanto, alguns factos. Primeiro, pensando no contexto europeu, esta é a realidade do contexto europeu. Sobretudo na Europa, de facto, vivemos cada vez mais tempo, excetuando a Europa, o Japão, desde há muito tempo, que é o país do mundo com mais população envelhecida, mas, de facto, a seguir ao Japão, que tem a sua história própria, a Europa é claramente a zona do mundo onde mais pessoas envelhecem. Portanto, prevê-se que até 2070 a percentagem de pessoas com 65 ou mais anos atinja os cerca de 30%, portanto, pondo isto facilmente, 1 em cada 3 europeus até 2070 há de ter mais de 75 anos. Vamos já ver que em Portugal este número já foi atingido praticamente, ok? Portanto, aquilo que é um número, digamos, a ser atingido na Europa até 2070, em 2030 este número será já atingido em Portugal com 40 anos de avanço relativamente ao contexto europeu. E eu vou chamar a atenção para isto várias vezes,
porque de facto daí esta questão hoje não ser só envelhecimento, mas ser sobretudo longevidade, e prevê-se simultaneamente que a percentagem com 80 e mais anos seja de 13,2%, ou seja, o triplo, quase o triplo comparativamente com o que era em 2019. E eu vou chamar a atenção para a população com 80 e mais anos, porque é o grupo populacional que mais cresce. É o grupo populacional que mais cresce. E é muito diferente ter 60 anos, ou 65, ou 70 anos, ou ter 80, 85 ou 90 anos. Só para dar uma ideia, acima dos 90 anos, uma em cada duas pessoas sofre de demência. E, portanto, isto representa uma transformação completa, não apenas daquilo que é a sociedade, no seu geral, mas também naquilo que é a própria realidade das pessoas mais velhas. Isto é, nós temos cada vez mais pessoas mais velhas, mesmo muito velhas. Nós temos em Portugal atualmente quase 4 mil pessoas com mais de 100 anos. Quase 4 mil, à volta de 4 mil. Centenários. E isto pode ser bom para, assim, algumas notícias de telejornal e tal. Dona Maria do Céu faz 100 anos e juntou-se à volta dela toda a família, não sei o quê e tal. Pronto. Mas traz consigo problemas acrescidos, e um dos problemas acrescidos que traz é quem vai cuidar destas pessoas, partindo do princípio que a partir dos 80 anos, penso que estudarão isto nos vossos cursos, a capacidade funcional das pessoas declina substancialmente, e portanto quem vai cuidar delas, porque muitas delas de facto vão precisar de cuidados em muitos casos permanentes, cuidados permanentes. E portanto esta questão dos mais de 80 anos é uma questão que eu diria muito significativa, e que eu irei falar nela um pouco mais à frente. Dentro da Europa, o que é Portugal? Bom, Portugal é isto. Neste momento, Portugal é isto. Ou seja, se olharmos para isto como uma rosca, nós no norte do país chamamos assim uma bolachinha com um buraquinho no meio, chamamos de uma rosca, e portanto, se olharmos para Portugal como uma rosca, temos uma parte cor-de-rosa, que é a parte maior da população, população entre os 25 e os 64 anos, onde eu orgulhosamente me incluo. Portanto, eu neste gráfico sou cor-de-rosa, e isto é metade, e isto é genericamente metade da população portuguesa, e depois a outra metade, os outros 5 milhões, distribuem-se assim. Portanto, uma fatia entre os 0 e 14 anos, correspondendo a 1.300.000, outra fatia entre os 15 e os 24, correspondendo a pouco mais de 1 milhão, e depois uma fatia de 65 e mais anos, correspondendo a cerca de 2.400.000 portugueses. Portanto, quem nesta sala tem entre 15 e 24 anos, e aqui há várias pessoas que nesta sala têm entre 15 e 24 anos, e provavelmente também a ouvir lá em casa também terão. Bom, os que estão aqui entre os 15 e 24 anos, vocês são raros e raras, ok? São raros, quer dizer, de facto, o grupo dos 15 e 24 de repente tornou-se uma raridade. E sendo uma raridade, não é? E sendo uma raridade, mostra bem, como também irei ver a seguir, que este foi um dos grupos mais afetados nos últimos anos, desde os censos de 2011 a 2021. Ou seja, em Portugal nós temos atualmente cerca de 80, 90 mil nascimentos por ano, vai dependendo um pouco dos anos. E isto é assim já desde há alguns anos, e isto depois tem reflexos, não é? Portanto, passados 10 anos, 20 anos, do número de nascimentos tão baixo, o que significa é que, em dado momento, nós não temos um número significativo de pessoas chamadas jovens. Portanto, entre os 15 e 24 anos, de facto, esse número é, como veem, um número, de facto, bastante reduzido. O que é que nós temos? Temos muitos idosos, claro, não é? Portanto, temos muitas pessoas com 65 e mais anos. Portanto, se quiserem, em termos muito simples, 1 em cada 4 portugueses tem 65 e mais anos. Nós que estamos aqui nesta sala e juntando as pessoas que estão lá em casa, nós não representamos minimamente a população portuguesa, está bem? Portanto, nós que estamos aqui não representamos a população portuguesa. Eu não sei se aqui há alguém com 65 e mais anos, quer dizer, mas para esta sala representar a população portuguesa, e se nós tivermos aqui, não sei, 30 pessoas, portanto, 8 pessoas para representar a população portuguesa teriam que ter mais de 65 anos, isso não acontece. Aliás, eu diria que, em termos gerais, a população portuguesa só se encontra bem representada em 2 sítios: nas igrejas, nas missas e nos supermercados. Não é? Se nós formos aos supermercados e às igrejas, provavelmente encontramos 25% de pessoas com mais de 35 anos. Nos outros sítios, não.
E essa é uma pergunta que eu faço outra vez a mim próprio, que é onde é que estão os velhos em Portugal? Onde é que eles estão? O que é que eles estão a fazer? O que é que eles fazem? Onde é que eles estão? Porque eles não se veem. Eles não se veem. Não se veem tanto como deveriam ver-se, atendendo ao número que, do ponto de vista demográfico, representam. E, portanto, onde é que estão as pessoas mais velhas em Portugal? É uma pergunta que eu acho que poderia merecer, assim, algumas dissertações de mestrado. Se nós olharmos para aquilo que foi a evolução entre 11 e 21 da população portuguesa, o que é que nós vemos? Bom, portanto, a cor azul e laranja está o 21, a cinzento está o 11. O que é que nós vemos? Vemos precisamente aquilo que eu vos dizia agora há pouco, que é até à franja dos 40 anos, cada vez menos pessoas, a partir da franja dos 45 anos para a frente, cada vez mais pessoas. Vejam, por exemplo, como o grupo etário dos 90 a 94, no caso das mulheres concretamente, e portanto vocês aí veem melhor, porque o ecrã é muito maior, vejam, por exemplo, como o grupo dos 90 a 94, no caso das mulheres, é já uma barra muito cheitozinha, quer dizer, é já uma barra laranja muito cheitozinha, não é? E mesmo como o grupo dos 95 a 99, já consegue ser uma barra, portanto, ou seja, já começa a haver número suficiente de pessoas para que, aliás, o grupo, por exemplo, dos 90 a 94 é praticamente o dobro, no caso das mulheres e dos homens, do que era há 10 anos atrás. E, portanto, isto significa, uma vez mais, esta tendência para haver pessoas mais velhas, não só mais velhas, como muito mais velhas, e um aumento considerável do número de pessoas muito mais velhas. Portanto, se quisermos, os super idosos, os super velhos. Portanto, de facto, uma população cada vez mais crescente. Olhando aqui, então, finalmente, ou quase finalmente, para estes dados, isto são dados, é importante nós termos uma visão, digamos, de conjunto. A estatística, é verdade, eu sei que a estatística tem limitações, porque é a história de que, ok, se eu tiver um frango e duas pessoas, poderei dizer que cada pessoa comeu meio frango, quando na verdade, se calhar, só uma comeu um frango e a outra não comeu nada, mas de vez em quando convém nós olharmos para os dados, porque os dados permitem-nos perceber fora da nossa realidade. Quem aqui chegasse hoje de manhã e olhasse para esta sala diria assim: uau, Portugal é um país jovem. Não é? E, portanto, quem olhar só para o parcial corre o risco de ficar com uma imagem perigosamente distorcida da realidade. E, portanto, a proporção de pessoas com 65 e mais anos na União Europeia, em 2021, é esta. Portanto, Portugal ocupa ali o quarto lugar. Isto depois inverte um bocadinho. Portanto, reparem, estamos a falar de décimas. Portanto, Portugal 22,4, Grécia 22,5, Finlândia 22,7. Portanto, digamos, estamos aqui nas décimas. Isto depois depende do número, digamos, da variação entre a mortalidade e a natalidade, e, portanto, Portugal este ano poderá estar em terceiro, para o ano em quinto, quer dizer, poderá andar aqui, mas, basicamente, estamos sempre acima, ou estamos sempre, digamos, no top 5, portanto, estamos sempre nos 5 primeiros lugares em termos da proporção de pessoas com 65 e mais anos. Reparem que esta questão do envelhecimento ou do aumento do número de pessoas mais velhas na Europa não é uma questão de países pobres e países ricos. Não é. A Alemanha é um dos países mais envelhecidos da União Europeia e é um país rico. A Finlândia é um país, digamos, em termos de PIB, mais rico do que Portugal e é um país claramente também envelhecido. A Itália, que pertence ao grupo do G7, portanto, dos países mais industrializados do mundo, e que é um país, nomeadamente no norte da Itália, uma zona muitíssimo mais rica do que Portugal, é o país mais envelhecido da Europa. Portanto, esta questão digamos, de países ricos, países pobres, aqui não colhe muito. O que há é, de facto, países que nós hoje sabemos que são mais natalistas do que outros. Ou seja, há países onde há uma maior tendência a haver mais nascimentos e, portanto, havendo nascimentos, a curva de alguma forma nivela, certo? Porque quando nós falamos em envelhecimento, nós estamos a falar no aumento do número de pessoas mais velhas, mas estamos a falar também na redução do número de nascimentos. Não é? E, portanto, esta é a junção destes dois fatores que leva a esta situação. Pronto. Este é um documento muito interessante, se tiverem tempo, paciência, vontade. Este é um documento que foi feito em 2019, chama-se Aging Europe 2019, e que distribui muito bem por diferentes capítulos as consequências do envelhecimento europeu a nível da população, das condições de vida, da saúde, do rendimento, da vida do trabalho, etc. É um documento interessante, com estatística e com análise, digamos, qualitativa para além da estatística relativamente a esta questão. Bom, então, vamos agora
olhar para aquilo que, no fundo, é o centro da minha intervenção e que se prende com os riscos do envelhecimento. Ou seja, nós vemos este panorama, e portanto, daqui lançam-se algumas questões. Por exemplo, algumas já as fiz. Por exemplo, onde é que estão as pessoas mais velhas em Portugal? O que é que elas fazem? Onde é que elas estão? São 10h40 da manhã. Onde é que estão estes 2,5 milhões de pessoas mais velhas? Não é? 1 em cada 4 portugueses, não esqueçam. O que é que estão a fazer? Estão a trabalhar, estão a caminhar, estão em casa a ver o Jorge Gabriel e a Sônia Araújo na RTP1, estão a passear o cão, levaram os netos à escola e estão agora a tomar um café. Onde é que eles estão? O que é que eles fazem? Como é que é a vida das pessoas que em Portugal têm mais idade? O que é que eles experimentam dificuldades? Os mais velhos não ocupam amanhã só nos centros de saúde, quer dizer, não é verdade, portanto, e também não ocupam as manhãs só no Continente ou no Pingo Doce, também não é verdade. Portanto, o que é que eles fazem? Como é que eles ocupam o tempo? Como é que eles gastam? Como é que eles gastam as muitas horas de vida durante o dia? Bom, essa para mim é uma questão, por exemplo, muito pertinente, que eu acho que vejo muito pouco respondida do ponto de vista da investigação. E depois outra questão é o que é que significa em termos, digamos, de problemas sociais e pessoais que decorrem deste aumento considerável do número de pessoas mais velhas. E eu vou elencar aqui uns 4 ou 5 que, no caso português, concretamente no caso português, acho que faz sentido nós olharmos para eles. Primeiro é a questão da pobreza. A questão da pobreza, que é uma questão, enfim, crítica em Portugal. Um relatório da Universidade Nova de Lisboa, da Escola de Negócios, da ISBE, dizia em 2021 que 1 em cada 4 idosos não tem dinheiro para aquecer a casa. Isso aqui no Alentejo pode não ser assim tão crítico como isso, mas no norte do país isso é muito crítico, não é? Por exemplo, não é? E entre as pessoas que viviam abaixo da linha de pobreza, 9% das pessoas não conseguiam comer uma refeição com carne ou peixe de 2 em 2 dias. Isto, portanto, estamos a falar numa altura em que a inflação andava na casa dos 1, 2% e não na casa dos 8, 9%, como tem andado ultimamente. A questão da pobreza, para mim, é uma questão crítica, é uma questão importante e que, sobretudo, mesmo com o aumento do valor das pensões, não consegue ser tão resolvida como aparentemente poderíamos achar que era resolvida, ok? Portanto, sendo a pobreza em Portugal uma questão crítica, particularmente nos mais velhos, isso vem colocar em causa, por exemplo, toda uma dinâmica de participação social, porque muitas atividades de participação social em Portugal têm um custo, ok? Têm um custo, quanto mais não seja o custo de se deslocar até elas. Quanto mais não seja esse custo, e esse custo em alguns casos é significativo. Estas senhoras que vimos agora há pouco e aquele senhor tiveram que ser recolhidas, porque senão jamais teriam, não diria sequer energia, mas provavelmente rendimentos para pagar uma deslocação do monte onde vivem em Mértola até Beja. Não é? A questão das deslocações em Portugal, sobretudo para quem vive no meio rural, acentua a pobreza. Vou-vos dar um exemplo muito simples. Eu que vivo no centro do Porto, para mim, se for à farmácia comprar um Benuron, ele vai-me custar 1,5€, ponto final, e 5 minutos de caminhada para lá e para cá. Mas se eu viver no Monte Alentejano, o Benuron vai-me custar para aí 50 ou 60€, não é? Que é o custo do Benuron mais o custo da deslocação de táxi ou alguma coisa parecida para um lado e para o outro, não é? Portugal tem uma rede de transportes públicos muito deficitária para quem vive nas aldeias, não é? Eu cresci numa aldeia, sei o que era fazer 10 km, 5 para cada lado, para ir à vila mais próxima, fora das horas escolares. Isso tudo fora do tempo escolar. Quando chegava ao fim do tempo escolar, acabavam os transportes e, portanto, basicamente eu ficava entregue às minhas perninhas. Hoje não é muito diferente. Hoje, na verdade, 50 anos depois, não é assim muito diferente. Não é muito diferente. E, portanto, esta questão da mobilidade e da dificuldade de mobilidade das pessoas acentua a pobreza. Acentua a pobreza, não é? Porque se as pessoas quiserem, de facto, deslocar-se, isso vai ter um custo. E esse custo significa menos dinheiro disponível no final do mês. Portanto, há aqui, não basta simplesmente aumentar o valor das pensões para que as pessoas possam viver melhor. Quer dizer, há outro tipo de custos associados
à existência, se calhar ajuda a explicar porque é que a esta hora, provavelmente dos 2,5 milhões de portugueses com mais de 75 anos, a maior parte deles esteja em casa a ver televisão. Porque isso de facto é barato. Porque isso é barato. Não é? Depois, segundo risco do envelhecimento, a solidão e o isolamento. Nós temos números que são... Deste ponto de vista, nós temos números que são divulgados, às vezes, pela comunicação social e que podem ser um pouco perigosos. Por exemplo, e estou a ler aqui o primeiro parágrafo deste slide. Mais de 44.500 idosos que vivem sozinhos e ou isolados ou em situação de vulnerabilidade foram sinalizados pela GNR na Operação Censo Sénior 22 que decorreu em outubro. Eu tive pessoas que viram esta notícia, portanto isto é uma atividade muito meritória por parte da GNR, a PSP tem algo parecido também nos meios urbanos. Eu vi muitas pessoas dizerem-me que, em Portugal então há qualquer coisa como 50.000 pessoas que vivem sozinhas ou isoladas, não é? Não, e isso não é verdade, ou seja, as pessoas muitas vezes só leem os títulos, ou então leem as notícias. E, portanto, hoje tudo muito rápido, quer dizer, hoje nós temos que ler uma notícia em 10 segundos, não é? Porque a seguir já há qualquer coisa a pingar ali no Instagram, ou no Facebook, ou algures, e, portanto, nós temos de passar. E corremos o risco de não conseguir ler, entender aquilo que estamos a ler. Estes foram os idosos que foram identificados pela GNR, ok? Mas há muitos que... A minha mãe vive sozinha e não foi identificada pela GNR. A minha sogra vive sozinha e não foi identificada pela GNR. Não precisam, objetivamente não precisam. Mas, na verdade, de acordo com os censos 2021, e estes números são mais fiáveis, de facto, nós temos atualmente em Portugal 517.000 pessoas com 65 e mais anos a viverem sozinhos. Okay? Portanto, meio milhão de portugueses, acima dos 65 anos, não estou a falar em pessoas, sei lá, com a minha filha mais nova, que vive sozinha, mas que tem 26 anos, portanto, não conta para estes dados. Portanto, estou a pensar na minha mãe, na minha sogra, etc. Portanto, há neste momento em Portugal mais de meio milhão de portugueses que vivem sozinhos, idosos que vivem sozinhos. Okay? É claro, muito mais mulheres do que homens, porque as mulheres vivem mais tempo do que os homens. Isto é preocupante? É preocupante porque nós sabemos que a solidão traz consigo o risco do isolamento e porque sabemos depois que o isolamento traz consigo o risco do aparecimento de sintomas depressivos, não é? Ansiedade, depressão, etc. E, sobretudo, o que nós vemos é que este aumento do número de pessoas mais velhas a viver sozinhos, portanto, mais de meio milhão de pessoas a viver sozinhos, e, portanto, é um número, de facto, muito significativo. Portanto, isto traz consigo também o quê? Traz consigo também a necessidade, no futuro, e quando digo futuro é amanhã, ok? É hoje, se quiserem, de prevermos medidas que possam, de alguma forma, fazer com que estas pessoas, apesar de viverem sozinhas, não se sintam isoladas. Porque há aqui uma linha muito ténue entre o viver sozinho e o viver isolado. Eu sei que haverá quem diga que muitas pessoas gostam de viver sozinhas, sim, mas isso é quando escolhem. Eu não acredito que estas 517.000 pessoas tenham dito assim: ora bem, eu hoje tenho 70 anos e agora vou escolher viver sozinho para o resto da minha vida. Porque viver sozinho significa, nestas idades, não é na idade da minha filha, ou na idade de alguns de vocês, é nestas idades. Significa, em muitos casos, por exemplo, não ter uma salvaguarda para questões tão básicas como higiene, segurança, alimentação, okay? Cuidados básicos. Portanto, e significa também, viver sozinho significa também, em muitos casos, a ausência de contactos sociais. E significa também, por essa via, uma sensação de invisibilidade. E volto à minha questão inicial, que é, um dos grandes problemas que nós temos hoje com as pessoas mais velhas em Portugal é a sua invisibilidade. Onde é que eles estão? Sendo tantos, onde é que eles estão? E, portanto, vivendo sozinho, a maior parte destes velhos estão completamente invisíveis. É como se não existissem. É como se não existissem. Nós não sabemos, quer dizer, não temos noção do que é a vida deles. Não temos noção do que é a vida deles. Não é? Às vezes nem os filhos têm noção do que é a vida deles. Não é? Nem os familiares mais próximos, quando há filhos. Ponto, outra vez não há. Não é? Pronto, é claro que, só para terminar este ponto, e isto para mim isto é um risco. É um risco. Não estou a dizer que é digamos que é o principal problema, mas é um risco.
para mim, um risco tão grande como a questão da pobreza, para pensar na saúde das pessoas, na saúde global. Claro que é nas áreas do interior, centro e norte do país que este grupo das pessoas mais velhas a viver sozinhos ganha mais expressão. Outro risco, que vem justamente deste que acabei de falar, é o risco de desvinculação e de exclusão social. E volto então à palavra que eu usei agora há pouco, que é a invisibilidade, não é? A invisibilidade. Porque, de facto, eu vou usar um chavão, a juventude, o futuro de Portugal está nos jovens. Os jovens são o futuro deste país. Deixem-me desiludir-vos. Do ponto de vista demográfico, os velhos são o futuro deste país. Do ponto de vista demográfico, são os velhos o futuro deste país. Não são os jovens. Não são os jovens. Não são. Lamento, não são. Não há nada que nos diga que até 2050, pelo menos, nós consigamos inverter esta situação de diminuição do número de nascimentos e do aumento do número de pessoas mais velhas. Nada, pelo contrário. Pelo contrário. Portanto, até 2050, não sou eu que o digo, eu não sou demógrafo, mas quer dizer, a tendência do país, o futuro deste país até 2050, não são os jovens, são os velhos. E, portanto, se nós tivermos as pessoas mais velhas sozinhas, invisíveis, fechadas em casa, pouco participativas, com pouco dinheiro, com medo de sair de casa, se nós tivermos, então nós vamos ter claramente um grupo muito considerável da sociedade portuguesa que vive à margem. E, portanto, então Portugal não tem 10 milhões de habitantes, passa a ter 7 milhões e meio, ou 7 milhões, não é? Até 2030 nós seremos 3 milhões de pessoas com mais de 75 anos. E isto é bom, atenção, parentes, isto é bom, porque significa que as pessoas vivem muito tempo e significa que, de facto, o SNS consegue, de facto, fazer as pessoas viver muito tempo. Mas significa, por outro lado, também que se nós não fizermos nada em relação a isto, e é bom trazer as pessoas de Mértola aqui à cidade e fazer-lhes uma manhã diferente, mas isto não chega. Isto não nos pode deixar a consciência descansada, ok? Não pode. Não pode. Porque senão nós temos 1/3 da população portuguesa muito rapidamente, que é como se não existisse. Portanto, somos 7 milhões e depois há 3 milhões que, olhem, que não sabemos onde é que eles estão, não sabemos o que é que existem, etc. Pronto. E, portanto, lá em 2009, o professor António Lochner, ou o Dr. António Lochner, falava nisto: solidão, isolamento, abandono, rejeição, estigma, são faces mesmo à ameaça, à medida que as redes sociais da pessoa, o seu capital social, se vão debilitando. Já ele dizia isto, portanto, há 14 anos atrás. Investir neste capital é hoje determinante da qualidade de vida de todas as pessoas, maiormente as mais idosas. Pronto. É por isso que é importante haver cursos de gerontologia, não é? Por isso que é importante haver mestrados de gerontologia, por isso que é importante que o Serviço Social tenha este grupo de pessoas cada vez com maior foco. É importante, é fundamental, é importante que os médicos nos centros de saúde estejam mais sensibilizados para esta questão, é preciso que os psicólogos estejam mais sensibilizados para este grupo populacional e não só para para aqueles grupos mais chiques da sociedade, não é? Os jovens, as crianças, as famílias, etc. Bom. Outro risco. Portanto, já falei da pobreza, já falei da solidão e do isolamento, já falei da desvinculação e exclusão social. Outro risco. E estou a pensar só na sociedade portuguesa, ok? Estou a focar-me claramente aqui na sociedade portuguesa. Outro risco, a doença e a incapacidade. E aqui volto novamente à questão, que é a questão dos muito velhos, não é? E, portanto, quantos mais muito velhos nós tivermos, mais doença e incapacidade vamos ter. Reparem nestes dois gráficos, são muito interessantes. O primeiro fala da evolução de pessoas com 65 e mais anos que avalia a sua saúde como boa ou como muito boa. Temos dados até 2022, até 2021 ou 22, 21, exatamente, 21, e, portanto, reparem, na Europa, o número de pessoas que avalia a sua saúde como boa ou muito boa vai aumentando, em Portugal também vai aumentando, só que a diferença não diminui, ou seja, em Portugal apenas cerca de 17% das pessoas com 65 ou mais anos avalia a sua saúde como boa e muito boa, quando esse número ultrapassa os 40% na União Europeia. Tudo isto são dados do Eurostat. No gráfico de baixo temos a evolução da proporção de pessoas com 65 e mais anos que reporta problemas de saúde de longa duração, ou seja, problemas de saúde crónicos, diabetes, reumatismo, artroses, artrites, portanto, etc. Problemas cardiovasculares, não respiratórios, problemas crónicos. Curiosamente,
Portanto, aqui a curva inverte, curiosamente, não é curiosamente, aqui a curva inverte, ou seja, o número de pessoas que em Portugal reporta problemas de saúde de longa duração, na verdade, é muito superior, ou é superior, ao número de pessoas que reporta problemas de saúde de longa duração na Europa. Isto é, em Portugal, os mais velhos reportam mais problemas de saúde crónicos do que a nível europeu e avaliam a sua saúde de forma pior, o que é concomitante, certo? Pronto. Portanto, e esta questão da doença e da incapacidade associadas à velhice é uma questão também crítica. E, portanto, daí eu dizer que é muito importante que, de facto, nós sintamos o tema, se quiserem, sintamos este grupo populacional como um grupo que precisa de uma atenção particular. Finalmente, o quinto risco é a questão da sustentabilidade demográfica. Penso que todos vocês assistiram àquilo que têm sido as manifestações em França por causa do aumento da idade da reforma, para valores abaixo daquilo que existe na generalidade dos países europeus, incluindo Portugal. Os franceses lá farão as contas deles, mas, enfim, reparem, estes protestos não são novos. Jacques Chirac já há muitos anos tentou fazer isso, falhou. Depois Sarkozy tentou fazer isto, falhou. Agora Macron tenta fazer isto. Vamos ver se não recua depois, como recuaram Chirac e como Sarkozy. Mas, de facto, a questão da sustentabilidade demográfica é uma questão chave. Portanto, nós para termos, digamos, uma segurança social saudável, nós temos que claramente equilibrar entre o número de trabalhadores e o número de pessoas aposentadas ou reformadas. Ora, o que nós temos em Portugal, precisamente, é uma perspectiva de decréscimo da população em idade ativa e um aumento de pessoas reformadas ou aposentadas. E, portanto, a diminuição do número de trabalhadores a descontar para a segurança social e o aumento do número de pessoas reformadas que não descontam para a segurança social, portanto, significa claramente aqui um problema de sustentabilidade demográfica que também, para mim, comporta algum risco. Bom, então, eu ia aqui falar sobre esta questão, mas vou saltar um bocadinho dela. Então, o que fazer? Portanto, o que fazer? Face a estes riscos, o que é que nós podemos fazer? Quais são, digamos aqui, algumas medidas e, portanto, quais são algumas estratégias que eu considero necessárias? Primeiro é esta, ou seja, é deixarmos de estar a avaliar as pessoas apenas pela idade que elas têm. Isto não pode acontecer, não faz sentido nenhum acontecer. A idade tem que ser cada vez menos importante do ponto de vista da avaliação das pessoas. Cada vez menos importante. Não é? Infelizmente isso não é assim. Ainda hoje, sobretudo em Portugal, e portanto os meus slides anteriores falavam nomeadamente da questão do idadismo, etc, etc. Isso não é assim em Portugal. As pessoas avaliam-se pela idade que têm. E portanto, aliás, muitas vezes se diz, ficaste desempregado com 50 e tal anos, estás tramado, não penses, não consegues arranjar um emprego. Não é? Portanto, a questão da idade, alguém que em Portugal fique desempregado acima de 50 anos, fica logo, digamos, quase com a sua perspectiva profissional liquidada, não por causa das suas competências, mas por causa da sua idade. E, portanto, esta questão da idade é uma questão que eu acho que é crítica. Nós não podemos continuar a olhar para as pessoas em função da idade que elas têm e, por causa da idade que elas têm, acharmos que elas têm mais ou menos competência ou até mesmo mais ou menos direitos. Enfim, agora com a idade tens o direito a ser reformado ou o direito a ficar a descansar em casa e não o direito a trabalhar. Esta questão para mim é uma questão crítica. Isto passa por muito trabalho, quer dizer, é um trabalho de base, é um trabalho de consciencialização, mas é um trabalho também de medidas que têm que incrementar a participação das pessoas mais velhas na vida em geral e também, particularmente, no mercado de trabalho, caso seja essa a vontade delas. Depois, outra questão que eu acho que importa aqui também atender a ela é a questão da longevidade. E, portanto, cada vez mais falamos em longevidade e não propriamente em envelhecimento. Esta iniciativa da Universidade de Stanford é uma iniciativa muito interessante, chama-se The New Map of Life, portanto, o novo mapa da vida. É muito recente, portanto, estamos a falar em algo de 2023, portanto, já deste ano, o máximo do ano passado. E claramente mostra-nos isto, que é, quanto mais nós falarmos de envelhecimento, pior. Porque estamos a acentuar o estigma. Ok?
Portanto, diria mesmo que eu vou progressivamente falar cada vez menos de envelhecimento, cada vez mais de longevidade. Quanto mais falarmos de envelhecimento, mais vamos acentuar o estigma. Okay? Porque às coisas velhas nós não associamos nada de bom. E às pessoas velhas também não. E, portanto, pronto, está velho, vai para o lixo. Ou no mínimo, está velho, recicla-se, certo? E, portanto, isto é logo um problema, quer dizer, pronto. Então, que idade tem o teu professor de gerontopsicologia? Tem 50 anos. Bom, porreiro. Então, que idade é que ele tem agora? Tem 70. Isto está tão velho já. Ele ainda dá aulas com essa idade. Ele ainda ouve. Ele ainda vê. Ele ainda consegue controlar a turma. Ele sabe o que é o Instagram. Ele consegue pôr slides no Moodle ou no Blackboard. Fantástico. Percebem onde é que quero chegar? Sim. Pronto, pois é. Ok. Porque, na verdade, o que nos espera é isto. Quer dizer, assim, na verdade, o que nos espera é isto. E, portanto, esta divisão... Antigamente, as pessoas, quando eram, nomeadamente, sei lá, a minha família... mas o meu pai não, morreu muito cedo, mas a minha mãe, meus sogros, sei lá, os tios da minha mulher, etc. Portanto, a generalidade das pessoas, dos meus familiares, quer dos meus próprios, quer dos familiares que fui herdando ao longo da vida, foram funcionários públicos e, portanto, ou tiveram empregos para toda a vida, pronto, típicos. E uma das grandes vantagens que eles diziam que tinham naqueles empregos era ter a reforma garantida. Não te preocupes, depois é um bom emprego, tens a reforma garantida, chega ali aos 70 e tal, tens a reforma garantida e não sei o que e tal. Esqueçam, quer dizer, sobretudo vocês que têm 20, 30, esqueçam, quer dizer, não, esqueçam, quer dizer, esse conceito, não é? Esse conceito da vida repartida, uma idade para estudar, uma idade para trabalhar, uma idade de reforma, esse é um conceito completamente a desmoronar-se, não é? Desmoronar-se. A minha mãe, neste momento, tem tantos anos de reformada como teve de vida ativa. Não é? Foi professora primária. No tempo de António Guterres, houve uma benesse para os professores primários e para outros também. 30 anos de serviço, vai à tua vida, toma lá uma reforma superior ao teu último vencimento. Ela aproveitou. E, portanto, tempo de Guterres. A minha mãe está reformada há 31 anos. A minha mãe trabalhou 30 anos. Mas reformou-se com o tempo completo. Certo? Portanto, minha mãe não fez nenhuma ilegalidade, aproveitou a oportunidade. E como ela, ainda milhares de portugueses que hoje estão vivos. Portanto, a minha mãe tem neste momento mais anos de reformado do que teve de trabalhador. Esqueçam. Quer dizer, assim, os franceses nem acreditam nisto. Não é? Mas esqueçam, quer dizer, não é possível. E isto para mim, eu sei que isto é muito desagradável dizer isto. Mas esta forma como nós repartimos a vida, estão a ver, que está nas nossas cabeças, isso é tudo muito recente, quer dizer, isto foi inventado pelo Bismarck no princípio do século XX e foi consolidado após a Segunda Guerra Mundial. Mas este modelo, um tempo a trabalhar, um tempo a estudar, um tempo a trabalhar, um tempo a reformar, este é um modelo que não tem qualquer, digamos, viabilidade futura, nomeadamente em Portugal e nomeadamente nos próximos 30, 40 anos, atendendo a tudo aquilo que eu já vos disse para trás. Não é? Em Portugal o futuro não é dos jovens, é dos velhos. Quer dizer, assim, é isto, cada vez mais. Ok? Pronto. É como eu digo aqui, portanto, falar do futuro da velhice implica o abandono de uma construção cultural herdada do século XX, este modelo que nós temos na cabeça, não é? Portanto, dos 3 tempos, um tempo para estudar, um tempo para trabalhar, um tempo para reformar, isto é muito século XX, isto é completamente século XX. E, portanto, a longevidade, quer dizer, o fenómeno da longevidade, de que fala muito bem este The New Map of Life, da Universidade de Stanford, introduz-nos numa dimensão muito diferente, que, de alguma forma, já vem sendo proclamada pela Organização Mundial de Saúde, não é? Através, nomeadamente, das prioridades para uma década de ação 2030 em prol do envelhecimento saudável. E chama a atenção, de facto, para este documento, que é um documento muito interessante, com muitas recomendações neste sentido, e, portanto, qualquer, digamos, não precisamos inventar medidas. Portanto, a Organização Mundial de Saúde, felizmente, faz isto por nós e faz isto muito bem. E
E, portanto, para concluir, digamos, eu concluiria aqui, o que fazer também, eu diria que, sobretudo, e esta é uma medida que me parece importante, é necessário nós pensarmos na prestação de cuidados às pessoas, ajustados às necessidades. O que significa que, se quiserem, portanto, olhando para este ciclo de cuidado à pessoa idosa, nós não precisamos todos das mesmas coisas, não é? E, portanto, se quiserem, voltando à minha ideia de que os velhos hoje são muito diferentes entre si, quando nós pensamos naquilo que são os modelos, naquilo que é o ciclo de cuidado às pessoas idosas, o que é que nós queremos? Nós queremos, evidentemente, ter serviços muito diversificados, mas temos de pensar que esses serviços terão que ser dirigidos a grupos diferentes, justamente de acordo com as suas características e de acordo com as suas necessidades. O que vai significar, provavelmente, que, por exemplo, a idade da reforma tinha que ser flexível. E se é admissível que algumas pessoas com 65 anos ou até com menos precisem de se reformar, é também admissível que algumas pessoas com 70 ou mais anos possam querer continuar a trabalhar e possam ter condições para isso. E o mesmo se aplica na questão dos cuidados, que é, quando nós olhamos para a questão dos cuidados às pessoas mais velhas, de facto, nós precisamos ter um plano, um ciclo de cuidado, como eu lhe chamo, que passe pela existência de diferentes valências, que podem ir desde os cuidados paliativos para as pessoas que estão em fim de vida, até aos centros de saúde ou unidades locais de saúde, para as pessoas que vivem na comunidade, mas sempre em função das necessidades que as pessoas apresentam e não em função da ideia que nós temos do que é que um velho necessita ou daquilo que um velho precisa. Não é? E, portanto, é este desafio de pensar um ciclo de cuidados ajustado às necessidades das pessoas, efetivamente, e não àquilo que está na nossa cabeça do que é que um velho precisa, que eu acho que é uma medida, quer dizer, não é só um desafio, é uma prática que eu acho que tem que ser implementada e, portanto, e é nesse sentido que termino, é muito importante que continue a haver um mestrado em gerontologia e continue a haver formação de pessoas na área da gerontologia, desde a medicina, à psicologia, ao serviço social, à animação, à educação física, ao desporto, à política, ok? À política. Porque, efetivamente, o grupo dos mais velhos em Portugal é um grupo de dimensão muito considerável e é um grupo tão diverso entre si que precisa de ser também encarado sob diferentes prismas e não apenas, digamos, de uma forma homogénea, como acho que frequentemente tem sido. Isto para dizer, se quiserem, que de facto para mim, eu não sou favorável da existência de um plano nacional para as pessoas idosas, portanto vai sair agora o governo está a trabalhar num. Eu não acho que, disse isso aliás há dias numa entrevista, eu não acho que um plano nacional para o envelhecimento seja uma medida útil, porque as pessoas são muito diferentes entre si. E geralmente quando perguntam, então é útil existir um plano nacional para o envelhecimento ativo, eu pergunto, mas para quem? Para o Marcelo Rebelo de Sousa? Ou para o Sr. José que vive num lar de idosos em Mértola? Quer dizer, para quem é que ele se dirige? Para quem? Quer dizer, mas quando pensamos num plano para a pessoa idosa, estamos a pensar em quem? No Marcelo? É. E aí, provavelmente, as pessoas dizem, não é bem assim e tal, não é bem essas pessoas. Então não funciona, quer dizer, porque a variedade é tão grande, que um plano, assim, no abstrato, me parece uma medida incompleta. Muito obrigado. Obrigado pela sua conferência, muito interessante sobre os desafios da longevidade, que são muitos, não é? Como tivemos a oportunidade de ouvir. Achei muito interessante esta ideia da mudança conceptual, ou seja, em vez de envelhecimento ou de velhice, podemos falar em termos de longevidade. Quando vinha a caminho da escola hoje de manhã, passei por uma clínica que se chama Clínica da Longevidade, ou seja, não é a Clínica da Velhice, não é? E há muitas outras, são espertos, não é? Clínica longeva, enfim. É isso, há uma ideia clara nesse sentido. É um franchise. E há cada vez mais estudos que estão a ser feitos sobre a longevidade, não é? Cada vez mais. Pronto, nós já vamos com o tempo bastante adiantado. De qualquer das formas, vou abrir aqui um espaço de tempo para colocarem questões ou fazerem alguns comentários relativamente aqui a esta conferência ao professor António Fonseca. Sim. Agradecer realmente as suas palavras, a sua conferência, o nível elevado da sua conferência e colocar uma questão nas suas reflexões.
que caminhos aponta para essa visibilidade que falou, essa necessidade de visibilidade dos mais velhos? Que caminhos aponto? Sim. Muito concretamente, eu entendo que, bom, em primeiro lugar, acho que é preciso que as pessoas mais velhas não tenham medo de se assumirem como tal, ok? Há grupos, repare, há grupos que progressivamente na sociedade têm vindo a assumir e que eram invisíveis já há relativamente pouco tempo, não é? Sei lá, quando eu andava na escola, mesmo na faculdade, os homossexuais, por exemplo, eram um grupo invisível. Eles existiam, mas eram invisível, não é? Hoje não. Quer dizer, hoje homossexuais, transexuais assumem-se, saem do armário, como se diz, mostram-se, não têm medo de se assumir, não têm medo de dizer que são. Até na vida política, não é? Repare, quer dizer, Paulo Rangel fez isso há 2 anos, Mariana Mortágua fez isso há dias na televisão, assumem-se, portanto, não têm medo de assumir a sua identidade, uma faceta da sua identidade. E, portanto, eu diria que um primeiro caminho tem que ser as pessoas não terem medo de dizer que são velhas. Tem que se assumir, entende? Quer dizer, e isso passa, se calhar, por nós darmos à vontade para as pessoas poderem assumir que são velhas. E, se calhar, assumir que são velhas significa assumirem-se, digamos, na sua porque o ser velho faz parte da sua identidade, tal como também fez parte da sua ou da minha, o sermos jovens quando fomos jovens, não é? E quando tínhamos 16 a 7 anos, sou jovem, portanto, sou jovem, faço manifestações, vou para a rua, pinto murais, sou jovem, está a ver? A força jovem e tal, pronto. Agora em Lisboa, em agosto, vai haver as Jornadas Mundiais da Juventude da Igreja Católica, certo? Já está a imaginar a existência de umas Jornadas Mundiais da Velhice? Não está, certo? Não está. A ver o que é? Jornadas Mundiais da Velhice. Epá, 3.000 velhos, cadeiras de rodas, 2.000 demência de Alzheimer, 1.000 ali a fazer hemodiálise. Desculpem lá, agora temos de interromper a missa porque aqui o Sr. José tem que fazer hemodiálise ao Hospital Santa Maria, mas vem já. O próprio Papa tem que fazer hemodiálise, vem já. Desculpem lá, temos de fazer aqui uma interrupção. Não está a imaginar, pois não? Para mim isso é o futuro. Esse é o futuro. Esse é o futuro. Ok? Portanto, quando nós estivermos em Lisboa, umas Jornadas Mundiais da Velhice, está bem? Há dias ouvi o Papa dizia, porque a força da Igreja, os jovens são a força da Igreja. Não são nada, não são. Em Portugal não são. Em Portugal, quer dizer, o futuro está nos velhos, não está nos jovens. Portanto, nós provavelmente precisamos de ter Jornadas Mundiais da Velhice, está a ver? Assim, com essas características todas dos jovens. Porque as características dos velhos não são piores que as características dos jovens, são diferentes. E, portanto, se o jovem precisa, sei lá, imagine, se num encontro de jovens você tem que entregar preservativos à entrada, não é? Um festival de juventude, etc., para proteger contágios desnecessários e desagradáveis, se calhar num encontro de velhos tem que entregar, sei lá, não sei, palhinhas para eles beberem água, ou uma coisa qualquer, está a ver? Pronto. Ou tem que entregar medidores de tensão arterial. Pronto. Não sei se há alguns preservativos. Também. Mas percebe o meu ponto de vista? Para mim é assim, isso claramente. Se me perguntar, isso acontece? Quer dizer, assim, na verdade, de facto, isso em algumas sociedades, os velhos não têm vergonha de ser velhos. E, portanto, nós temos, repare a Itália, por exemplo. A Itália é um país onde nós temos uma participação de pessoas mais velhas na vida política muito acentuada. Há relativamente pouco tempo, no Parlamento italiano, a maior parte dos deputados tinham todos mais de 40 anos de idade. Okay? Uma parte muito significativa. Sei lá, gosto ou não do estilo, ok? Mas Berlusconi, em Itália, foi primeiro-ministro. O homem já tinha feito 2 plásticas, 3 mudanças de cabelo, 4 mudanças de não sei o quê, percebe? E, portanto, ou seja, há sociedades que são muito mais permeáveis à participação dos mais velhos na vida política, na vida social, na vida cultural, do que em Portugal. Em Portugal não. Em Portugal nós estamos aí, desse ponto de vista, nós herdámos um modelo de sociedade ideal, que é o modelo dos jovens, está a ver? E, portanto, esse modelo de sociedade ideal, repare, eu tenho 58 anos, eu ainda me lembro do aparecimento das pousadas de juventude. Eu lembro-me do aparecimento das pousadas de juventude, são do tempo em que eu era jovem. Não é? Elas agora estão a fechar. Já reparou nisso? Algumas pousadas de juventude, por exemplo, a de Braga, vai ser transformada em residência para estudantes. Portanto, porque, entretanto, já não há, digamos, um modelo, digamos, de viagem jovem mudou. E, portanto, eu acho claramente, por responder à sua questão, assim, para mim, sem desenvolver,
Para mim essa questão, por exemplo, para mim é clara, isto é, os velhos têm que deixar de ter vergonha de ser velhos. E, portanto, temos que criar ocasiões para que os mais velhos possam expressar a sua criatividade, a sua imaginação, a sua liberdade, seja lá no que for, está bem? Sem vergonha de se assumir. Agora, é assim, isso também no trabalho. Isso também no trabalho, não é? O facto de nós termos o Presidente da República, que é um homem que tem 72, 73 anos, para mim enche-me de contentamento, está a ver? É um excelente exemplo, eu falo sempre nele quando vou às conferências. Gosto ou não, quer dizer, sim, independentemente disso, nós tínhamos até há pouco tempo o Jerónimo de Sousa no Parlamento, que tinha para aí 80 anos de idade, e fez uma campanha eleitoral, e o homem teve um problema cardíaco e no dia seguinte estava lá novamente de punho erguido a defender as suas ideias. Impecável. 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 Pronto, eu acho que sim, quer dizer, assim, portanto, dir-me assim, e tal, mas era um velhinho simpático e tal, não sei o quê. Pronto, mas quando nós fazemos esse tipo de raciocínio, estamos já, de alguma forma, a diminuir aquilo que é a capacidade do Marcelo Rebelo de Sousa ou do Jerónimo de Sousa para serem aquilo que, naquele momento, estão a ser. Às vezes diz, este partido precisa de um líder jovem. Não, agora o PC tem que mudar, tem que passar de Jerónimo para um líder jovem. E, de facto, fez essa mudança, não é? E ficaram todos contentes. Pronto, se agora é preciso uma pessoa jovem. Mas, quer dizer, por que carga d'água é que um líder jovem há de ser, entre aspas, melhor político do que um líder velho? Por causa de novo ou velho, está a ver? Na nossa cabeça, isso, para mim, é assim. A primeira medida é essa. O resto depois vem. Mas isso é um trabalho nosso, está a ver? Um trabalho meu, um trabalho seu. É um trabalho nosso, quer dizer, é em casa, é um trabalho em casa logo, é fazer as pessoas participarem, elas, porque senão elas têm vergonha, percebe? Elas têm vergonha. Vou ser velho e tal, o que é que vão dizer de mim, um velho? A ver. Ok. Inês? Uma questão muito breve. Agradeço realmente a conferência do Sr. Professor, relativamente a estas temáticas que têm sido aqui enriquecer as nossas reflexões, mas também gostaria de introduzir aqui algumas notas dissonantes, porque eu acho que estes momentos devem ser também de debate, de crescimento, também de conhecimento. E gostaria de colocar à consideração do Sr. Professor precisamente este conceito, e partindo do exemplo que deu sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, que se calhar realmente são os jovens que não estão a ter a oportunidade de integrar este ciclo de reprodução geracional. Porque temos um horizonte 2030, temos a solidariedade intergeracional. A economia numérica é inegável que os grupos mais velhos têm que ter o seu lugar, têm que ter a sua atividade, têm que ser reconhecida a sua diversidade, mas também não podemos esquecer, e eu aqui, portanto, discordo do Sr. Professor, que continuo a acreditar que são as crianças e os jovens realmente o futuro. E nesta perspectiva podemos fazer circular o conhecimento e as experiências dos mais velhos, mas para proporcionar um futuro melhor para as sociedades, para as comunidades. Portanto, nesta perspectiva, eu acho que também é preciso fazer uma discriminação positiva dos jovens, das crianças e socializá-los de acordo com esta aprendizagem mais crescente relativamente àquilo que já é o conhecimento e a experiência adquirida pelos mais velhos. E agora gostaria também de colocar aqui só duas questões muito pontuais. Relativamente a esta solidariedade intergeracional, o conhecimento da ciência na área da gerontologia já tem há várias décadas demonstrado toda esta relevância da compreensão deste fenómeno. Mas o facto é que, em termos políticos e organizacionais, não estão a acompanhar a transformação necessária. Continuamos a ver as pessoas realmente com a idade da reforma a prolongar-se e a assumir as mesmas funções ou até com mais exigência de atualização até ao final do seu percurso de vida profissional. O que é que poderia ser feito para acelerar realmente essa resposta concreta e no entendimento do Sr. Professor? Outra questão. Ainda recentemente houve um evento na World Business School, precisamente relativamente ao potencial criativo das novas gerações. E em Portugal, a média populacional está nos 47 anos de idade, enquanto na China está nos 32 anos de idade. Isto tem impacto em termos das respostas que nós queremos da transformação social do nosso país e a forma como podemos realmente pôr este potencial criativo, incluindo, integrando e considerando o conhecimento dos mais experientes, dos mais sabedores, mas também dando oportunidade aos mais jovens. E aqui, em termos científicos, como o Sr. Professor, não há aqui uma comunidade científica que está a reproduzir o conhecimento, reforçar a questão da longevidade e não está a fazer um discurso intergeracional para realmente esse conhecimento científico da gerontologia integrar as expectativas, a criatividade e o entusiasmo das novas gerações?
Assim, evidentemente que o futuro é dos mais jovens por um motivo simples, é porque eles é que vão viver mais, não é? Portanto, os mais velhos morrem em breve. Os mais velhos morrem em breve, não é? Portanto, agora, assim, a imagem que eu procurava transmitir é que, do ponto de vista demográfico, até 2050 não se prevê uma alteração digamos, na pirâmide, entre aspas, demográfica, a não ser que haja uma imigração maciça. Quer dizer, assim, a única forma de Portugal crescer do ponto de vista demográfico é através da imigração, não é através daqueles que cá estão. Isso é muito claro. E, portanto, esse reequilíbrio nos próximos anos só se conseguirá através da imigração. O que é que o meu discurso tem um risco? Sabe qual é? Eu estou consciente dele. É nós, de alguma forma, começarmos a defender uma cultura da velhice e a alocar recursos essencialmente aos mais velhos, ignorando a importância que esses recursos podem ter para os mais novos. Eu estou consciente dele, não é? Portanto, digamos, este exacerbar da cultura da velhice, não é, pode de facto levar a uma ausência de discriminação positiva relativamente às crianças e aos jovens portugueses. Estou perfeitamente consciente disso também. Mas o que eu acho em todo caso perigoso é nós acharmos que os mais velhos apenas só têm experiências do passado para partilhar. Porque eu, quando olho para um mais velho, e eu já sou o mais velho, repare, portanto, eu já tenho 58 anos, portanto, eu já estou, digamos assim, acima de 55, portanto, ou seja, eu já passei claramente, eu estou a caminho claramente, muito breve, eu atingindo os 60 anos, eu já entro na categoria, e muitas análises são feitas já a partir dos 60 anos, como sendo as pessoas mais velhas. Eu não tenho só experiências, tenho presente. E olhar apenas para os mais velhos em função daquilo que é a sua experiência de partilhar, acho muito pobre. Aliás, hoje, por exemplo, e há aqui várias pessoas que estão a fazer cursos, imagino eu, de animação ou de serviço social. Por exemplo, nós hoje na psicologia começamos a perceber que um tipo de terapia muito comum, que é a terapia da reminiscência, ou usar as reminiscências, as memórias, etc., como sendo uma forma de valorizar os mais velhos, hoje, por exemplo, há estudos que demonstram que isso é desaconselhável, porque leva ao aparecimento de sintomas depressivos. Quando nós nos focamos essencialmente naquilo que são as experiências do passado ou as memórias que as pessoas têm, estamos a desconsiderar e a desvalorizar aquilo que é o potencial de presente e de futuro. Portanto, para mim, uma sociedade intergeracional é, acima de tudo, uma sociedade que olha para as pessoas em função daquilo que elas podem fazer, valer, ser, significar no presente e no futuro, independentemente da idade. Ou seja, para mim, um jovem de 16 anos não tem que ter mais importância social do que uma pessoa de 60. Isso é o meu ponto de vista e, portanto, é o que eu, digamos, é o meu ponto de vista, ponto final, não é? Portanto, é contestável, admito que sim, mas se quiser, eu tenho que começar a defender-me. Tenho que começar a defender-me. É que se eu não, assim, tenho que começar a defender-me, porque se eu não começar a defender-me, mais ninguém me vai defender. Não são os jovens de 20 anos que me vão defender, isso seguramente. Portanto, eu tenho que me defender e tenho, sobretudo, que mostrar que, como eu, há 3 milhões de portugueses. 3 milhões de portugueses, quer dizer, não é brincadeira. E estes 3 milhões de portugueses não podem ficar apenas reservados para as memórias e para as experiências do passado. Eu não vou, sim, não me convidem para ir a uma escola primária contar histórias da minha infância. Eu não vou. Não vou. Nem me convidem para uma escola primária contar como é que era o meu passado ou como é que era viver em Oliveira das Meias, onde eu cresci, nos anos 60 e 70. Eu não faço isso. Eu posso ir a uma escola primária e falar do que é viver no presente e daquilo que poderá ser viver no futuro. Do passado, esqueçam, passou, ponto final da história. Alguém faça esse trabalho. Eu, como mais velho, não o vou fazer. Em relação à questão que coloca, em relação à questão da gerontologia e da questão científica do assunto, digamos assim, na verdade, qual é que é, se olhar assim, para os mais velhos, qual é a principal preocupação? É saúde. Saúde, 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 saúde. Ok? Saúde. E desse ponto de vista, está a acontecer muito boa investigação em Portugal. Quer dizer, nós conseguimos, de facto, hoje em dia, produzir investigação do ponto de vista da saúde, sei lá, marcadores de doença de Alzheimer, marcadores de doença de Parkinson, estudos prospectivos sobre novos meios de diagnóstico, etc. Isso está a acontecer. Se me perguntar se isso está a chegar, nomeadamente aos estudantes das escolas, se calhar menos. Mas isso é pela dificuldade que há muitas vezes em eu traduzir o saber científico do laboratório depois num saber aplicado. E sobretudo o que eu acho que não está a acontecer, isso honestamente, e falo contra mim porque é a área em que eu trabalho mais, não é? O que eu acho que não está a acontecer é sobretudo o incremento das ciências sociais, se quiser, na gerontologia. Ou seja, eu acho que
nós estamos aquém daquilo que seria desejável, por exemplo, relativamente à questão que a colega ali colocou, que é o que fazer com estes mais velhos, como proceder. Para além das danças e para além das cantorias e para além das atividades de animação sociocultural, o que fazer? Como integrar as pessoas? Não é? Como fazê-las perder o medo de serem aquilo que são? Isto é, eu não sei se, por exemplo, hoje em dia, quer dizer, até acabo por saber, mas se nós hoje, por exemplo, nós estamos a preparar os futuros gerontólogos e psicólogos e assistentes sociais para trabalhar nesta área, muito com modelos dos anos 80, 90, muito com modelos do século XX, em vez de ser com modelos do século XXI, está a ver? Ou seja, o que é que eu acho, para responder muito sumariamente, acho que do ponto de vista da ciência pura e dura, eu acho que nós em Portugal temos boa ciência, digamos, biológica, farmacêutica, por exemplo, a Vial, um laboratório português, está, de facto, a desenvolver fármacos que podem ser muito interessantes do ponto de vista do retardamento de doenças neurodegenerativas, certo? Do ponto de vista das ciências sociais, acho que estamos com muita pobreza em termos de investigação, está a ver? Quer dizer, acho que a investigação é pobre para aquilo que é a realidade de hoje, dos mais velhos, e para aquilo que é, digamos, a perspectiva dos mais velhos. Eu gostaria de ver talvez uma ciência social ou uma ciência psicológica mais avançada do ponto de vista daquilo que é a resposta às necessidades dos mais velhos. Enfim, se quiser, por exemplo, um exemplo muito simples quer dizer, o modo como as ERP em Portugal trabalham e funcionam com os mais velhos, eu acho que é claramente século XIX, percebe? Nem sequer é século XX, é século XIX. Quer dizer, muitas ERPs em Portugal são como asilos, E durante a pandemia falou-se muito nisso, acabou a pandemia e as ERP voltaram ao silêncio, a ver, e portanto, é um exemplo, de dizer, ou seja, acho que muito do trabalho na área das ciências sociais e humanas, ciências sociais, se quiser, psicológicas, etc., terá que ser, para mim, muito mais inovador do que aquilo que tem sido. Ok, obrigado. Vamos ter que terminar. Eu sei que há aí mais pessoas da audiência que querem colocar questões, mas já não é possível. Poderão falar com o professor depois, posteriormente. Ok? Muito obrigado.